Marreta batida, negócio mais do que fechado no Flamengo. Felipe Luiz no Chelsea, que história da carochinha é essa, Pedrão? Vamos comentar sobre isso, várias outras notícias do Mengão. Pois é, atenção total na janela de transferências do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E é chover no molhado. É nevado. Pois é. Arrascaeta foi eleito em consenso no Flamengo o melhor jogador do Flamengo da temporada 2025. Não é uma votação feita pelo Flamengo, e sim é no site GE. Ele foi eleito o melhor do Flamengo e Emerson Royal foi eleito o pior. Meia fez a temporada mais decisiva com a camisa rubro-negra, enquanto o lateral não correspondeu depois de ser contratado no meio do ano. Pessoal, a Arrascaeta tomou 77% dos votos, Jorginho ficou com o segundo lugar com 8%, em terceiro o Léo Pereira com 3,75%, e o Emerson Royal acabou ficando aí com o pior, seguido por Wallacian, Alan, Michael, Juninho, Ayrton Lucas, Samuel Lino e Plata. Olha, gente, eu não acho que o Wallacian foi tão mal assim. Não. Pô, jogou pra caramba contra o Chelsea no Mundial. Teve aquele mole lá, aquele destempero contra o Bahia, foi expulso, contra o Atlético Mineiro. Perdeu pênalti, coisa e tal, mas, cara, perder pênalti até o Messi, Cristiano Ronaldo, Jorginho, que é um exímio cobrador de pênalti, talvez o melhor do mundo, perde também. O Flamengo perdeu vários na decisão do Mundial contra o Paris Saint-Germain. Então, assim, gente, sinceramente, eu não concordo muito com isso. Tour do Maracanã rende bons frutos, bons lucros ao Flamengo. Cerca de 421 mil visitantes no ano de 2025, recorde anual, tendo em vista que no ano passado 356 mil pessoas foram ao Maracanã. Cara, dava para aumentar isso aí de forma exponencial. Isso aí tem que ser maior, mas não é maior por quê? Por conta dos problemas da cidade do Rio de Janeiro. Não é só o Flamengo que tem que fazer por onde. A cidade, no geral, né? Os governantes, as autoridades, a sociedade precisa fazer por onde, como, por exemplo, a questão da segurança pública. Se fosse mais seguro o Rio de Janeiro, não precisa ser nem perfeito, lógico que o mundo ideal seria perfeito, o Flamengo lucraria muito mais, né, com essa questão dos visitantes, dos turistas aí, fazendo o tour do Maracanã, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, a equipe sub-20 vai jogar as primeiras rodadas do campeonato estadual e tentam chamar a atenção do técnico Felipe Luiz. Pois é, o Felipe vai estar de olho nos jogadores aí desse sub-20 no início do ano para acompanhar de pertinho quem sabe quem pode disputar vaga ali no time principal, pelo menos para entrar para a reserva. A equipe comandada pelo Bruno Pivetti está treinando desde o dia 18 de dezembro, né? Um dia após a derrota para o Flamengo nos pênaltis para a equipe do Paris Saint-Germain. O grupo teve estreia antecipada em 3 dias, o Flamengo ia estrear no dia 14, agora vai estrear no dia 11. Depois a equipe volta a jogar com volta redonda, né? Joga dia 14 contra o Bangu e depois joga no dia 17 contra o Volta Redonda e em seguida tem o clássico contra o Vasco no dia 21, partida que pode marcar a estreia dos profissionais, pessoal. O time profissional do Flamengo aí talvez jogando apenas nesse dia desse jogo diante da equipe viceína no estádio já do Maracanã. O Maracanã está passando por reformas, gramado, enfim, aquela situação toda. O João Vitor não está em vias de sair do Flamengo, mas deve iniciar jogando. O Iago também deve iniciar jogando, campeão mundial sub-20 com o Flamengo. E o zagueiro Vitão, né, também pode aí
se juntar ao sub-20, ele vai entrar aí antes. Tem o Rian Roberto, né, jovem promessa das categorias de base do Flamengo, muito se espera também do Rian Roberto. No gol vai ter o Léo Nanete, né, aquela coisa toda, enfim. Como o Diogo Alves participou do Intercontinental, então ele volta depois também. Aliás, agarrou contra o Mirassol e participou do Intercontinental, beleza, galera? E aí, tem 5 jogadores que não renderam tudo que podem ainda, que é o De La Cruz, o Lino, o próprio Emerson Royal, o Ayrton Lucas e o Alacian. Só que, gente, pelo que eu recebi de informação, a possibilidade de venda de qualquer um desses 5 atletas não existe. Ou é muito baixa, 1%, 5%, 3%, porque o Felipe Luiz conta com esses 5 atletas e acredita que pode recuperá-los, tá, para a próxima temporada. Então, qualquer clube que venha tentar contratar esses jogadores vai ter uma dificuldade muito grande, porque o Felipe Luiz já avisou o Boto, já avisou o BAP, para não negociar esses jogadores. A não ser que surja assim, uma proposta realmente muito alta. Acredita-se que o departamento médico do Flamengo, de repente, pode fazer algo parecido com o De La Cruz, com o que foi feito com o De Arrascaeta, que tinha muitas lesões também, e melhorou demais, né? Nesse próximo ano, lógico, dosando carga, demorou para voltar a jogar, tacaram de vez ele para jogar, né? Enfim, e tem que fazer isso. Pessoal, informações dão conta do interesse do Flamengo na contratação do Lucas Paquetá, que é jogador do West Ham, clube londrino. Entretanto, o Tottenham Hotspur, tá, demonstrou interesse pela contratação do Paquetá. A torcida do West Ham não está nada satisfeita com o Paquetá, não sei porquê, não sei se está jogando mal. Ele é um baita de jogador, um excelente jogador. Mas o Tottenham Hotspur, acho que é assim que se fala, está em negociação avançadas com o West Ham pelo Paquetá. Acredita-se que o West Ham esteja disposto a vender o brasileiro por 26 milhões de libras. Não sei exatamente em quantos milhões de euros isso dá, 30, né? Não sei. Mas não é um valor assim amplamente inviável para o Flamengo. O Flamengo está chegando na casa dos 32 milhões de euros pela contratação do Caio Jorge, né? Dá mais ou menos isso, a Libra. Vale tão mais. Eu sei que a Libra vale mais, mas é tão mais assim que o euro. E, cara, o Flamengo não está atrás de meio campista, mas pagar 32 no Caio Jorge, e tem novidade aqui em relação ao Caio Jorge que a gente vai comentar, o Zenit da Rússia planeja investir na contratação do atacante Pedro do Flamengo se o Glushenkov, que é o atacante deles, atual, for vendido agora nessa janela de janeiro. Vários clubes europeus estão de olho na contratação do Glushenkov, que evidentemente projeta, quem sabe, uma vida de jogar Champions League, coisa que as equipes como o Zenit, do mesmo lugar, não estão jogando em função das punições, sanções, que todo mundo sabe. Evito até falar, porque eu não sei se, né, pode dar algum problema, né, mas acho que não. O clube russo estaria disposto a oferecer de 25 a 30 milhões de euros pelo atacante do Flamengo. Gente, atacante igual o Pedro, igual o Flamengo tem, não tem. Não tem. Se for para arrumar um outro Pedro, vai ter que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então não vale a pena esse tipo de negócio. O Caio Jorge, que na minha opinião, estilo diferente, mas é bem pior do que o Pedro. Os caras estão pedindo 50 milhões de euros. Já estão pedindo que é para não vender, né? Essa é a grande realidade.
O São Paulo parcelará em 4 anos a compra de Marcos Antônio, alvo do Flamengo, e Flamengo pode buscar um modelo de negócio quitando a dívida do São Paulo com a Lazio, pessoal. O atleta pertence a Lazio e custará 4 milhões, 4 milhões e 200 mil euros, 27 milhões de reais mais ou menos. O contrato deve ser até o final do ano de 2028. O clube dividiu em 4 parcelas iguais a 1 milhão e 50 mil euros, 6 milhões, 7 milhões de reais. A primeira parcela está prevista para setembro e as demais para 27, 28 e 29. Caso algum clube queira contratá-lo, teria que negociar com o São Paulo. O clube diz que não tem interesse em negociá-lo, mas tem o interesse na contratação do Alan, e o Flamengo pode, quem sabe, fazer uma negociação casada para o próximo ano de para esse ano de 2026. E falando em casada, lembrando de Casares, Casares está em maus lençóis aí, né? Na equipe do São Paulo, muita gente muito rubro-negro. Pedrão, você viu que o Marcos Antônio tá seguindo o Boto, tá seguindo os jogadores do Flamengo e coisa e tal, gente. Ele já conhecia o Boto, trabalhou com o Boto no Shakhtar. Os atletas se conhecem, não é porque é de clube diferente que eles não se falam. Tem grupo, pelo que eu fiquei, vários grupos de atletas de vários times, enfim, né, no Zap. Isso não é novidade, tá? Não é exatamente uma novidade. Então, não cai, né? Vai fechar porque ele tá seguindo, porque não, eu não embarco nessa situação, não. Saiu uma informação do André Hernan, jornalista o qual, a respeito de que o Alan tem forçado seus representantes para fechar com o São Paulo. A informação que eu tenho é que não está forçando, tá? Com todo respeito aí ao jornalista, que é um grande jornalista, o André Hernan, eu não tenho essa informação de que o Alan estaria forçando uma saída do Flamengo. Evidentemente que ele quer minutos, ele quer jogar, ele não tem esse espaço no Flamengo, mas em função da própria capacidade, né? Não desempenha bem, não vem desempenhando bem seu papel desde que chegou à equipe do Flamengo, beleza? Gabriel Brazão, alvo do Flamengo para contratação, liderou o Campeonato Brasileiro em números de defesa e defesas difíceis, rapaz. Pois é, o goleiro do Santos desperta o interesse do Flamengo, que procura alguém para fazer a sombra a Rossi, pessoal. Para vocês terem ideia, minha galera, ninguém fez mais defesas no Campeonato Brasileiro 2025 do que Gabriel Brazão. Ele foi o goleiro que mais defesas fez. Ele impediu 124 chutes na direção do gol santista. Outros 8 goleiros passaram das 100 defesas no Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, o Rossi fez 86 defesas de bola que iriam na direção do gol. Só que, gente, isso também... O Brazão é um excelente goleiro, mas isso não é métrica, sabe? Olha aí, Pedrão, o Brazão então é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Tem muito chute, porque a defesa do Santos é uma peneira. Ela permite a todo momento que o adversário chute. Eu estava assistindo o jogo do Chelsea com o Manchester City, estava no jogo, e o que eu mais reparei é a organização tática das equipes quando não tem a bola. Mesmo o Chelsea, que está numa situação difícil, né? O Maresca foi embora, né? Aquela coisa toda. Você vê que eles permitem muito poucas vezes, poucas oportunidades do adversário chutar a gol. Todo chute tem um pezinho para travar, tem um bloqueio, tem alguém cercando, tem alguém marcando. Cara, é muito difícil. Eu sei que pela TV dá pra ver, mas quando você vê o jogo no estádio, cara, você percebe nitidamente isso. Então, essa estatística de chutes defendidos é porque também ele não obstante de ser um grande goleiro, o Santos permite várias dessas oportunidades. E o Flamengo foi campeão, cara, refletindo agora nessa temporada,
muito em função da sua questão defensiva, porque o Flamengo é o time que menos dá chances ao adversário para finalizar na sua meta. Esse é um dos grandes triunfos do Filipe Luís, trunfos do Filipe Luís como treinador. Inclusive saiu uma informação no Telegraph Football, portal inglês, né? O Filipe Luís estaria na mira do Chelsea. Eu falei do Chelsea aqui agora, o Enzo Maresca foi demitido do Chelsea, italiano, né, que enfrentou a equipe do Flamengo. Aliás, vi mais um jogo do Chelsea no estádio e não perco pro Chelsea. Foi 1-1. O Chelsea empatou no finalzinho ali. Ele pode ser um dos nomes mais falados para comandar no lugar de Enzo Maresca. Está entre os cogitados, mas eles cogitam também a contratação de Lian Rossenior. Cara, espero que a gente não esteja novamente diante de outro Jorge Jesus. Não na questão da qualidade do treinador, mas o Jorge Jesus ele renova com o Flamengo, né? Tava lá, assinado até 2021, porque no caso ele renovou ali em 2020. E depois de alguns dias ele sai do Flamengo. Espero que não aconteça isso com o Filipe Luís. Pessoal, Caio Jorge dá cada vez mais indícios de que quer, evidentemente, jogar no Flamengo com a camisa do Flamengo. Saiu uma informação, inclusive, lá de Minas Gerais, de que o Cruzeiro teria aumentado a proposta pela contratação do Zenit, e muitas pessoas me perguntam, do Gerson, né, do Zenit, muitas pessoas me perguntam, ligando uma coisa a outra, tivemos informações nesse sentido também, de que, Pedrão, será que o Cruzeiro está contando com o dinheiro do Flamengo para fazer essa aquisição do Gerson? Porque a pedida inicial do Zenit é de 40 milhões de euros. Entretanto, eles aceitam lá o Jonathan... Eu esqueci o nome do rapaz, um zagueiro do Cruzeiro chama Jonathan alguma coisa. Muita gente, é o dinheiro do Flamengo pelo Caio Jorge, Pedrão, que vai... Gente, conversei com uma pessoa e ela falou que não tem nada a ver. Caio Jorge é uma coisa, dinheiro de Caio Jorge, e pelo Gerson é outra coisa lá que eles estão. Evidentemente, a pessoa me falou, olha, se entrar o dinheiro do Caio Jorge, for à vista, né, assim como o Flamengo pagou o Internacional, aumentam as chances do Flamengo contratar, porque vai ser uma reposição de caixa ali. Mas não tem uma ligação assim inerente para que eles contratem o Gerson. Nesse sentido, a última proposta que o Flamengo enviou pela contratação do atacante ainda não foi respondida. Está na mesa do Pedrinho e ele já agendou uma reunião com o Tite para debater a possibilidade de venda do Caio Jorge e a compra do Everton Cebolinha, beleza? Matias Vinha é negócio fechado, pessoal. É marreta batida. Matias Vinha deixa o Flamengo e deixa por empréstimo a equipe do Flamengo rumo ao River Plate por 1 ano, hein? O clube argentino vai pagar 2 milhões e 700 mil reais, 500 mil dólares, pelo período, e terá uma opção de compra na casa dos 27 milhões de reais, 5 milhões de dólares, caso o uruguaio jogue pelo menos 50% dos minutos da temporada. Então, é uma opção de compra com um gatilho de compra, que é o Vinha jogar pelo menos, no mínimo, a metade dos minutos da temporada do River Plate. Se ele jogar isso, ele já será jogador do River Plate. O Flamengo contratou o Vinha por 7 milhões e alguma coisa, quase 8. Ao final das contas, se for realmente vendido, vai ter vendido por 5 milhões e 500 mil dólares. Vai ter um prejuízo, evidentemente. Mas o Filipe Luís não quer ter 3 laterais esquerdos. Ele quer ter apenas 2 e eu entendo ele. É uma pena que o Vinha saia dessa maneira, né? Em função da lesão, aquela coisa toda. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.